Olá, eu sou a professora Solange Padilha e nós vamos iniciar hoje a nossa segunda aula sobre a análise da Base Nacional Comum Curricular. Hoje nós vamos falar sobre os fundamentos pedagógicos. Mas antes eu queria lembrar da nossa primeira aula, quando nós falamos sobre o que é a BNCC, que é esse documento regulatório que regulamenta os currículos das escolas brasileiras. As escolas públicas e escolas particulares utilizam a BNCC na organização dos seus currículos. E vimos também que o primeiro foco da BNCC é o desenvolvimento de toda a aprendizagem, das aprendizagens essenciais, nas competências, na construção de 10 competências. Vamos lembrar que a primeira competência que está estabelecida na BNCC nos diz que o conhecimento deve explicar a realidade e a natureza, ou seja, o aluno precisa aprender a utilizar o que ele aprende na escola, os conteúdos curriculares, que são baseados na ciência, devem ajudar o aluno a construir um arcabouço de conteúdos para que ele possa utilizar esses conhecimentos para explicar, para entender o que acontece à sua volta, a sua realidade e também sobre os fenômenos da natureza. A segunda competência, que está estabelecida na BNCC, nos diz que o conhecimento deve construir uma consciência crítica. Consciência crítica quer dizer, eu penso com a minha cabeça, eu sei enxergar o mundo por meio do conhecimento adquirido e eu julgo aquilo que é válido para mim sem precisar que alguém me diga o que eu tenho que fazer. Terceira competência, desfrutar da beleza da cultura e da arte. É uma competência quando a gente aprende a ver o belo na cultura, na diversidade da cultura e nos trabalhos artísticos. Isso desenvolve a nossa sensibilidade humana. A quarta competência vem nos dizer, estabelece a BNCC, sobre a comunicação como elemento necessário à vida. Ou seja, aprender a se comunicar e a ouvir e entender o que nos é comunicado. Depois, a quinta competência vem falar sobre o uso e apropriação das tecnologias. A escola deve desenvolver essa competência no seu aluno, já que nós vivemos na era das tecnologias de comunicação e informação, entre outras tecnologias também de utilização para melhorar a nossa vida. Então, dar acesso e ensinar a utilizar essas tecnologias é uma competência que a escola tem responsabilidade de desenvolver nos seus alunos. A sexta competência vem nos falar sobre o respeito à diversidade para o mundo da paz. Isso é uma necessidade do mundo atual, respeitar a diversidade de pensamentos, de comportamentos, enfim, a paz mundial necessita do respeito mútuo e a escola precisa construir essa competência. A sétima competência que a BNCC estabelece é que a escola, por meio daquilo que ela ensina na sala de aula, deve ajudar o aluno a entender que o conhecimento ele deve existir para promover os direitos humanos e a consciência planetária. Enxergar que os meus direitos esbarram no direito do outro. E a consciência planetária é a consciência que mais deve acontecer nesse momento quando o planeta corre o perigo de uma devastação total. A oitava competência é a habilidade, o aprendizado de compreender-se e aceitar-se, ou seja, eu entender quem eu sou, do jeito que eu sou, me aceitar como eu sou. A nona competência fala do diálogo em vez do conflito. Aprender a fazer a paz e não a guerra. E a 10ª competência vem dizer que a escola tem o compromisso de
desenvolver nos seus alunos a autonomia, quer dizer, eu aprendo a pegar a minha vida nas minhas mãos e fazer a minha vida, a responsabilidade para comigo mesma e também para o outro, para o planeta, a flexibilidade, quer dizer, o olhar flexível de que não existe apenas a minha verdade, a resiliência, que é saber enfrentar as adversidades, saber enfrentar aquilo que vem na minha vida para mim de ruim, a determinação, que é uma competência de traçar a minha vida e ir atrás dos meus sonhos. E depois, hoje, nós vamos falar sobre o segundo foco na organização pedagógica da escola, segundo a BNCC, que é o compromisso com a educação integral. O que é a educação integral? A BNCC estabelece já no seu texto, logo falando sobre educação integral, diz que a educação básica ela deve visar a formação e o desenvolvimento humano global, o que implica compreender a complexidade e a não linearidade desse desenvolvimento, rompendo com visões reducionistas que privilegiam ou a dimensão intelectual, que é a dimensão cognitiva, ou a dimensão afetiva. O que ela quer dizer com isso? A formação integral do ser humano que a escola deve trabalhar para desenvolver é muito complexa. Ela não é linear. Não ser linear significa o desenvolvimento humano ele não é igual para todos. Cada um tem o seu tempo, a sua visão de mundo, traz de casa, da família, as suas experiências. Então, para cada um, para cada aluno, para cada criança, jovem, adolescente que a escola recebe, esse desenvolvimento global, integral, ele é complexo e não acontece linearmente, quer dizer, não acontece igual para todos. E também recomenda romper com a visão reducionista de que é melhor aquele que sabe mais do que aquele que ama mais, que é mais afetivo, mais misericordioso. Não, a dimensão integral tem a ver com o que eu sei e também com o que eu sou. Continuando o texto sobre educação integral, a BNCC vem nos dizer que a escola, com espaço de aprendizagem e de democracia inclusiva, deve se fortalecer na prática coercitiva de não discriminação, não preconceito e respeito às diferenças e diversidades. Prática coercitiva significa fazer acontecer, fazer por obrigação, que isso tem que ser dessa maneira. A não discriminação na escola tem que acontecer dessa forma. O não preconceito, o respeito às diferenças e diversidades tem que ser exercido numa prática coercitiva, quer dizer, a escola deve exigir que isso seja a normalidade dentro do seu espaço. Também a BNCC, falando sobre educação integral, diz que a BNCC propõe que a superação de fragmentação radicalmente disciplinar do conhecimento, o estímulo à sua aplicação na vida real, a importância do contexto para dar sentido ao que se aprende e ao protagonismo do estudante em sua aprendizagem e na construção do seu projeto de vida. O que isso quer dizer? Superação da fragmentação das disciplinas o currículo escolar ele precisa superar essa fragmentação da divisão das disciplinas. Ou seja, a matemática que não tem nada a ver com o português, a história que não tem nada a ver com a matemática, as ciências naturais que não tem nada a ver com a geografia. O conhecimento deve ser apresentado nos currículos de forma interdisciplinar, de forma global, para que o aluno possa ser estimulado a saber lidar com a utilização desse conhecimento na aplicação da vida real. Porque quando se constrói
a disciplina, quando se constrói a aprendizagem compartimentalizada, com os currículo, com as disciplinas aos pedaços, a criança, o jovem, quando se torna adulto, ele não consegue enxergar os seus problemas, as suas dificuldades no todo. Ele vê aos pedaços e assim fica muito difícil dar solução aos problemas que a vida nos apresenta, que não são aos pedaços. Né? Depois, a BNCC, o texto continua falando do terceiro foco na estruturação pedagógica, na organização pedagógica dos currículos. Lembrando, a BNCC é o documento que fundamenta, que dá base para a organização dos currículos escolares de todas as escolas do Brasil. E o terceiro foco deve ser o pacto interfederativo, ou seja, a implementação da BNCC entre todos os estados, municípios, Distrito Federal. Todos devem organizar seus currículos segundo os princípios da igualdade, da diversidade e da equidade. Equidade no sentido de tratamento igual para todos. Esse terceiro foco, a BNCC continua estabelecendo no texto, dizendo que, no Brasil, um país caracterizado pela autonomia dos entes federados, quer dizer, cada estado, cada município tem autonomia para organizar a sua escola, acentuada diversidade cultural e profundas desigualdades sociais, quer dizer, nós temos essa característica, não é? De diversidade cultural de cada região, cada estado, município, e desigualdades sociais profundas. Os sistemas e redes de ensino devem construir currículos e as escolas precisam elaborar propostas pedagógicas que considerem as necessidades, as possibilidades e os interesses dos estudantes, assim como suas identidades linguísticas, étnicas e culturais. Então, a recomendação da BNCC é que, levando em consideração da grande diferença cultural e social das regiões e de todos os estados e municípios do Brasil, o currículo das escolas tem que levar em consideração essas condições. Continuando o texto, a BNCC vem nos dizer que, nessa questão da igualdade e equidade da construção do currículo, que um planejamento com foco na equidade, vamos lembrar, tratamento igual para todos, também exige um claro compromisso de reverter a situação da exclusão histórica, que marginaliza grupos, como os povos indígenas, originários e as populações das comunidades remanescentes de quilombos e demais afrodescendentes, e as pessoas que não puderam estudar ou completar sua escolaridade na idade própria. Isso daí é uma recomendação muito séria para todo o sistema escolar de todo o país. Planejamento com foco na equidade, principalmente para os grupos menos favorecidos, como os indígenas, afrodescendentes, os quilombolas. Continuando o texto da BNCC, nessa questão do foco na equidade do currículo, a BNCC fala que, igualmente, requer o compromisso com os alunos com deficiência, além daqueles já ditos anteriormente, reconhecendo a necessidade de práticas pedagógicas inclusivas, conforme estabelecido na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Depois vamos ver o quarto foco que a BNCC estabelece na organização do currículo das escolas brasileiras. Fala sobre a Base Nacional Comum Curricular e o currículo propriamente dito. O texto diz que BNCC e currículos têm papéis complementares, quer dizer, aquilo que está no documento regulatório da Base Nacional Comum Curricular e o currículo da escola têm papéis complementares para assegurar as aprendizagens essenciais.
eu chamei bastante atenção na primeira aula sobre esse conceito de aprendizagem essenciais. Quer dizer, aqueles conteúdos que não podem faltar em qualquer escola brasileira, que todas as escolas têm autonomia para organizar o seu conteúdo, mas existem conteúdos que não podem faltar em escola nenhuma. A esses nós chamamos de aprendizagens essenciais, definidas para cada etapa da educação básica. Educação básica é aquela que agrupa a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, uma vez que tais aprendizagens só se materializam mediante o conjunto de decisões que caracterizam o currículo em ação. Continuando o texto da Base Nacional Comum Curricular sobre os currículos, os currículos devem contextualizar os conteúdos dos componentes curriculares, identificando estratégias para apresentá-los, representá-los, exemplificá-los, conectá-los e torná-los significativos com base na realidade do lugar e do tempo nos quais as aprendizagens estão situadas. É uma recomendação de contextualização que vem ao encontro daquilo que já foi dito anteriormente sobre a não compartimentalização dos conteúdos. Ou seja, os conteúdos que o currículo deve apresentar para as crianças e jovens das escolas devem ter um contexto da vida que eles vivem, uma realidade, devem estar ligados à realidade de cada região. As aprendizagens que devem ser desenvolvidas, os componentes curriculares, eles devem ter um significado para os alunos que vão receber esses conteúdos. Também o texto vem nos dizer que um currículo deve decidir sobre formas de organização interdisciplinar. Novamente, essa palavra interdisciplinar quer dizer os conteúdos devem ser apresentados de forma contextualizada e não aos pedaços dos componentes curriculares e fortalecer a competência pedagógica das equipes escolares. Aí vem a BNCC, lembrando que toda a equipe escolar, professores, diretores, coordenadores, famílias, devem estar juntos nessa organização. E fortalecer a competência pedagógica das equipes escolares para adotar estratégias dinâmicas, interativas e colaborativas em relação à gestão do ensino e da aprendizagem. Muito se fala na gestão como elemento significativo para que a escola tenha sucesso na sua função principal, que é de dar acesso ao conhecimento, aos alunos, ao conhecimento construído pela humanidade. A BNCC continua no seu texto dizendo que o currículo deve selecionar e aplicar metodologias e estratégias didático-pedagógicas diversificadas, didático-pedagógicas no sentido de como eu vou ensinar para o meu aluno aprender, recorrendo a ritmos diferenciados e a conteúdos complementares, se necessário, para trabalhar com as necessidades de diferentes grupos de alunos, suas famílias e cultura de origem, suas comunidades, seus grupos de socialização, etc. Aí, nesse texto, a BNCC está orientando que na seleção dos conteúdos e das metodologias, isso também deve ser apresentado de forma dinâmica e compartilhar com todos os envolvidos nesse processo. Continuando, a BNCC vem nos dizer que conceber e pôr em prática situações e procedimentos para motivar e engajar os alunos nas aprendizagens é uma necessidade na organização pedagógica do currículo. E também construir e aplicar procedimentos de avaliação formativa. Aí a BNCC está falando da avaliação.
como eu vou saber se o meu aluno aprendeu aquilo que eu ensinei? Chama atenção para a avaliação formativa de processo ou de resultado que leve em conta os contextos e as condições de aprendizagem, tomando tais registros como referências para melhorar o desempenho da escola, dos professores e dos alunos. A BNCC está chamando atenção para o processo de avaliação, que não pode ser apenas um tipo de ferramenta para avaliar, e nós vamos nos aprofundar mais nisso mais para frente, quando nós estivermos falando sobre a estrutura pedagógica que a BNCC estabelece. Também ela está falando sobre selecionar, produzir, aplicar e avaliar recursos didáticos e tecnológicos para apoiar o processo de ensinar e aprender. Então, a utilização das TICs, as tecnologias de informação e comunicação, devem ser instrumentos significativos presentes na escola para o processo de ensino e aprendizado. E também criar e disponibilizar materiais de orientação para os professores, bem como manter processos permanentes de formação docente que possibilitem contínuo aperfeiçoamento dos processos de ensino e aprendizagem. Aí a BNCC recomenda a formação no trabalho docente. Continuando o texto da BNCC sobre a organização do currículo, o texto fala sobre manter processos contínuos de aprendizagem sobre gestão pedagógica e curricular para os demais educadores no âmbito das escolas e sistemas de ensino. Novamente, a BNCC está recomendando um processo de aprimoramento docente mediante cursos de gestão, cursos e processos de discussão e reflexão sobre o trabalho da gestão. Continuando o texto da BNCC sobre a organização do currículo, o texto fala sobre que essas decisões, tudo que nós já falamos até agora, precisam igualmente ser consideradas na organização de currículos e propostas adequadas às diferentes modalidades de ensino. Educação especial, educação de jovens e adultos, educação do campo, educação escolar indígena, educação escolar quilombola, educação à distância, o EAD, atendendo-se às orientações da DCN, das Diretrizes Curriculares Nacionais. Então, tudo o que o texto da Base Nacional Comum Curricular que nós estamos estudando até agora, essas orientações abrangem todas essas modalidades de ensino. Continuando, sobre os currículos, a BNCC fala que cabe aos sistemas e redes de ensino, assim como as escolas, em suas respectivas esferas de autonomia e competência. De novo, as escolas têm autonomia e competência para organizar os seus currículos, a sua proposta pedagógica, desde que se embasem nas orientações da BNCC. Incorporar os currículos e as propostas pedagógicas à abordagem de temas contemporâneos que afetam a vida humana em escala local, regional e global, preferencialmente de forma transversal e integradora. O que esse texto, esse trechozinho do texto está dizendo? Que quando a escola for organizar o seu currículo, escolher os conteúdos e os temas que serão abordados nas várias disciplinas de forma integral, integradora, interdisciplinar, a preferência deve ser dada para a discussão dos problemas locais, dos problemas regionais e também global, dos problemas do planeta. De forma transversal significa esses temas eles devem transpassar todas as disciplinas, a matemática, a língua portuguesa, a geografia, a história, as ciências naturais, tudo deve
deve discutir temas regionais, locais e globais. E o quinto foco que a BNCC estabelece é o regime de colaboração. O regime de colaboração que fala sobre a homologação da BNCC, ou seja, a BNCC sendo aplicada, as redes de ensino e escolas particulares terão diante de si a tarefa de construir currículos com base nas aprendizagens essenciais estabelecidas na BNCC, passando assim do plano normativo propositivo para o plano de ação e de gestão curricular, que envolve todo o conjunto de decisões e ações definidoras do currículo e de sua dinâmica. Então, tanto as redes de ensino pública quanto as redes de escolas particulares devem atender às orientações da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Continuando esse assunto, desse foco de colaboração, nesse regime de colaboração, as responsabilidades dos entes federados, quer dizer, Estado, municípios e a União, dentro dessas responsabilidades, a União continuará a exercer seu papel de coordenação do processo de correção das desigualdades. O representante da União no sistema de ensino é o Ministério de Educação e Cultura. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a estrutura da BNCC. Eu espero vocês. Até lá, então.